Olá, galera, tudo certo? Tudo bem por aí? Pessoal, hoje vamos falar dentro do Filocordata sobre a classe Reptilia, né? Reptilia, hábito de rastejar. Então vamos falar sobre os répteis. Pessoal, quem são os répteis? Os répteis são divididos em algumas ordens. A gente vai começar aqui com a ordem quelônia. Os quelônios são aqueles que têm essa carapaça dorsal, que a gente chama de casco, né, das tartarugas, dos cágados, dos jabutis, e a parte ventral a gente chama de plastrão. Então, é típico os quelônios apresentarem essa carapaça dorsal e esse plastrão. Esses animais, eles têm a sua coluna vertebral fundida a esse casco, né, ósseo. Então, eles não conseguem sair de dentro dessa estrutura, tá? Quando a gente fala, né, nesses três exemplos, aí, tartarugas, cágados e jabutis, qual a diferença entre eles? Né? Tem várias espécies de tartaruga, de cágados, de jabuti. A diferença básica, tá, gente? As tartarugas marinhas apresentam aqui os membros transformados em nadadeiras para se locomover na água, porque ela vive essencialmente na água. Então, os membros aí transformados parecem remos, né? As tartarugas de água doce são popularmente chamadas de cágados. Elas têm, como elas são semiaquáticas, elas têm entre os dedinhos membranas interdigitais, tá? E os jabutis, essencialmente terrestres, eles têm as patas cilíndricas, né, com unhas, com garrinhas, então eles são terrestres. E o casco deles é mais estreito, mais arredondado do que nas tartarugas e nos cágados. Tá? Então, esses são os quelônios aí. Essa aqui é uma tartaruga aí da Amazônia, uma tartaruga da fauna brasileira. Tá? Também dentro dos répteis da classe Reptilia, você tem a ordem Crocodilia. A gente vai falar aqui dos crocodilianos. Quem são os crocodilianos? Tem os jacarés, os crocodilos, os gaviais. Aqui uma foto, né, desse gavial encontrado aí na Índia. É bem típico, né, gente? Não tem como errar, não tem como não saber que se trata de um gavial, né? Olha o focinho dele bem afilado, tá? Ele tem essa estrutura aqui adaptada para se alimentar de peixes. Então, esse é o gavial. Jacaré e crocodilo. Aqui no Brasil só tem jacaré, né? O jacaré, uma diferença basiquinha lá, quando ele fecha a boca, os dentes não aparecem. E o crocodilo, quando ele fecha a boca, os dentes aparecem, tá? Então, uma estrutura comparativa aí entre esses animais. O corpo aí destacado, né, numa cabeça, um tronco e uma cauda, né, são tetrápodes, tá? Então, os crocodilianos. Dentro ainda da classe Reptilia, você tem a ordem Esquamata. Esquamata, pessoal, quer dizer escamados. Aqui a gente vai ter uma subordem dos lacertílios, que são os lagartos, e uma subordem Ophidia, que são as cobras. Então, lagartos e cobras são escamados. Diferentemente dos crocodilianos, que além das escamas, eles têm placas ósseas, né, no dorso aí, tá? Então, aqui está o teiu, também um lagarto da fauna brasileira, bem comum, tem hábitos diurno, né? Uma cabecinha aqui, né, grandinha, tá? O tronco e essa cauda comprida aí. Então, os escamados. E essa última ordem, a Rhynchocephalia, compreende os tuataras. São espécies de lagartos que só vivem na Nova Zelândia, são animais extremamente antigos, eles têm um pouco de diferença em relação aos outros répteis, porque eles não toleram temperatura acima de 27 graus, eles gostam de regiões mais frias, tá? Então eles têm aí uma longevidade grande, vivem aí praticamente 100 anos esses lagartos, então eles são bem atípicos dentro dos répteis, tá? São chamados, né, de lagartos aí. Tá? Tem esse dorso todo espinhoso aqui, tá? Bom, quando nós falamos em peixes, a gente sabe que esses animais são essencialmente aquáticos. Aí vieram os anfíbios, tá? Que começaram a sair da água para viver na terra, mas são bem dependentes da água. Então, digamos, né, nascem na água, vão para a terra, mas necessitam daquela água para viver. Então, eles não puderam se dispersar muito pela natureza. E aí vieram os répteis. Esses sim conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, se espalharam pela natureza, porque tiveram algumas estruturas adaptativas bem importantes que favoreceram essa dispersão deles pelo ambiente, tá? Então aqui a gente vai falar de algumas delas. Pessoal, essas características adaptativas são bastante importantes para os répteis.
é o que garante, é o que garantiu, né, a existência dessas características aí, essa dispersão toda deles aí pelo ambiente. Então, olha só, primeiro aqui, né, um revestimento da pele queratinizada. Então, a pele deles é bastante grossa, tem muita queratina, o que torna a pele praticamente impermeável. Então, eles não suam, eles não desidratam sob o sol escaldante, né? Então, por isso, é uma facilidade para se espalhar. O sapo não, o sapo tem a pele fininha, úmida, respira pela pele, então ele não pode se afastar de lugares sombrios, úmidos, bem diferente do que acontece com os répteis, eles não respiram pela pele, então não há esse problema de desidratação aí, tá? Resolveram muito bem através dessa epiderme toda queratinizada, ainda com as escamas para proteger e as placas ósseas naqueles que têm, né? Respiração exclusivamente pulmonar, olha só, e os pulmões deles têm bastante superfície, né, dá conta bem do recado, então eles só têm respiração pulmonar, mesmo os aquáticos, mesmo as tartarugas que passam horas debaixo da água, né, quando o ar do pulmão já está escasseando, ela precisa ir para a superfície e pegar o ar da atmosfera, tá? Já nos sapos, vocês lembram, lá nos anfíbios, eles têm a respiração branquial quando larva, daí quando adulto o pulmão ainda é pequeno, então precisa ser respirado também, a respiração precisa acontecer pela pele. Aqui não, nada de respiração cutânea, tá? Exclusivamente pulmonar. Ovo com casca protetora e anexos embrionários. Essa característica, então, né, pessoal, é excepcional. No caso dos anfíbios, como é o ovo daquele animal? Como são os ovos deles? É gelatinoso, tá? Não tem casca protetora, então por isso precisam ficar na água. Aqui já tem uma casca protetora, ela é porosa porque permite, né, as trocas de gases, tá? E veja, como os répteis se libertaram totalmente da água, eles trouxeram, como, né, se eles trouxessem a água para dentro do ovo, porque vai aparecer o âmino, aquela bolsa amniótica, pessoal, pela primeira vez aparece essa estrutura nos répteis. Então, o âmino fantástico aí, para evitar a desidratação desse embrião que vai estar dentro desse ovo, fora do corpo materno, tá? Então, pensem, a casca é porosa, então poderia esturricar o embriãozinho lá dentro, o ar, né, as temperaturas altas. Então, esse âmnion surgiu como uma maravilha para que eles pudessem se desenvolver no ambiente terrestre, longe de qualquer possibilidade de água, tá? Então, o âmnion, esse anexo embrionário, essa bolsa de líquido protege contra a desidratação e até mesmo uma proteção mecânica também. Além, claro, do saco vitilínico, né, já existe, já aparece lá nos peixes, mas vai prover a alimentação desse embrião, uma vez que ele vai estar longe do corpo da mãe. O alantoide aparece pela primeira vez aqui, tá? O córeo também. O alantoide é uma bolsa que vai estar ali ligada à casca do ovo, junto com o alantoide, que é essa membrana que protege todos os demais. Ele, como ele tem vasos sanguíneos, ele retira o oxigênio que entra pelo poro da casca, levando para o corpo do embrião. O gás carbônico é descartado, né, vai sair em sentido contrário, tá? Então, muitas vezes aqui o córeo e o alantoide, eles estão tão íntimos que a gente chama de alantocóreo. Então, faz essa finalidade tanto da respiração e o córeo lá, e o alantoide lá dentro da sua bolsa ainda armazena as excretas nitrogenadas desse embrião, tá? Então, vejam, tudo que ele necessita está dentro desse ovo. Olha que estrutura completa, né? Complexa e completa, tá legal? Então, aí os anexos embrionários provendo o desenvolvimento desse embrião. Lembrando que pela primeira vez aí o âmnion, o alantoide e o córeo aparecem nos répteis. Então, né, gente, fantástico aí a libertação deles do meio aquoso. Também a gente não pode esquecer de falar aí da reprodução deles, em que a fecundação é interna. Os anfíbios lá precisam colocar seus gametas na água. Como a fecundação é interna, vai ocorrer dentro da fêmea, então mais aí uma justificativa deles não precisarem recorrer ao ambiente aquático, tá? Falando um pouquinho da circulação desses animais. Pessoal, a circulação dos répteis ainda é incompleta. Já é incompleta nos anfíbios, isso quer dizer que o sangue mistura. Aqui continua misturando. E por que 2 corações? O primeiro coração é para os répteis em geral. O segundo coração é dos crocodilianos, pertence aos jacarés e crocodilos. O que acontece nesse primeiro coração? Vocês percebam aqui que os ventrículos eles não estão bem separados. Começou a existir aqui a separação, esse septo aqui, mas ele não concluiu o fechamento. Então, existe ainda uma pequena comunicação entre os ventrículos aqui, ó. Então, o sangue que vem lá pelo lado direito do coração, o sangue venoso, o sangue cheio de gás carbônico que está vindo do corpo, entra no ato direito, cai nesse ventrículo aqui. E o sangue que está vindo lá do pulmão,
todo oxigenado, vem pelo lado esquerdo, aqui no átrio esquerdo, passa aqui para o ventrículo, né, esquerdo, e daqui ocorre então uma ligeira mistura, e aí o sangue segue aqui pela artéria aorta, levando o sangue para todo o corpo do animal. A gente diz assim, é parcialmente oxigenado, né, mas é mais oxigenado do que em relação lá aos anfíbios, tá? Então, a circulação deles é fechada porque o sangue só circula no interior dos vasos sanguíneos, tá? Incompleta porque vai ocorrer uma certa mistura e dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, né? Então, vem lá do corpo, chega aqui no coração, sai do coração, vai lá para o pulmão, retorna para o coração e daí vai para o corpo, ok? No caso dos jacarés e crocodilos, vejam que o septo aqui concluiu o fechamento, isolando bem os 2 ventrículos. Então, dentro do coração não ocorre mistura nos crocodilianos, tá? Mas a mistura ainda vai ocorrer fora do coração. A artéria pulmonar e a artéria aorta tem uma pequena comunicação entre elas, um orifíciozinho que se chama forame de Panizza, onde vai ocorrer, mas a mistura é irrisória, né, gente? É insignificante, mas não dá para dizer que não ocorre. Então, por isso que a gente diz ainda que é incompleta, tá? Então, sangue venoso pelo lado direito, sangue arterial pelo lado esquerdo não se misturam aqui, mas quando a artéria aorta está levando sangue arterial e a artéria pulmonar está levando sangue venoso, ocorre uma certa, muito mínima, mas ocorre uma certa misturinha ali, tá? Então, os crocodilianos são mais evoluídos do que os demais répteis aí, nesse aspecto. Circulação fechada, dupla e incompleta. Pessoal, antes de falar aqui um pouquinho sobre os órgãos dos sentidos aqui, só lembrando, a gente está falando dos répteis em geral, aquilo que é bem importante que a gente viu no início, né, das características que permitiram o sucesso deles no ambiente, tá? Em relação às funções vitais aí, a gente falou da circulação, da respiração. O sistema digestório neles é completo, obviamente, está em todos os vertebrados, só lembrando que termina em uma cloaca, igual nos anfíbios, ok? O sistema excretor deles é por rins também, só que fica numa parte posterior do corpo, né? Nos anfíbios era mesonefro, fica numa parte mediana, aqui fica numa parte mais posterior, então chama-se rins metanéfricos, tá? Nos répteis. E a principal excreção deles também é uma característica adaptativa que eu queria comentar, é o ácido úrico. Nos anfíbios, a ureia, lá, né, nos sapos adultos, né, a ureia, para ser liberada, ela necessita de uma certa quantidade de água. A amônia precisa muito mais. E o ácido úrico precisa de um mínimo da água, né, para ser excretado, porque ele é praticamente insolúvel na água. Então, o xixi desses animais é pastosinho, é uma melequinha, tá, como nas aves também. Então, isso também é uma característica, por quê? Porque confere economia de água para eles. Então, eles perdem um mínimo de água, até mesmo pelo seu xixi, tá? Que vai sair lá pela cloaca, tá? Bom, então, o sistema excretor por rins metanéfros e a excreção principal é o ácido úrico. Você está vendo aqui essa pequena boquinha, né, dessa cobra, né? Claro, uma cobra venenosa e peçonhenta, porque ela tem a presa aqui para inocular o veneno. As cobras venenosas, 2 características importantes que a gente consegue distinguir bem numa cobra venenosa é a presença de uma estrutura que eu vou mostrar para você daqui a pouco, que é a fosseta loreal, e a presença desses dentes enormes, né, que são as presas inoculadoras de veneno. Pessoal, as cobras e lagartos lá no céu da boca tem uma estrutura chamada de órgão de Jacobson. Esse órgão de Jacobson é um quimiorreceptor. Percebam que a cobra, ela não precisa abrir a boca para colocar a língua para fora, né? Porque ela tem uma fenda já. Então, mesmo com a boca fechada, ela coloca a língua o tempo todo para fora, a língua bifurcada aqui, né, para coletar partículas do ambiente de várias direções. Quando ela recolhe a língua e encosta no céu da boca, ela percebe os odores. Então, ela percebe, né, a urina de roedores próximo, de hormônios, de outros, das fêmeas, né, da sua espécie. Então, ela se orienta muito colocando a língua para fora, tá? Encostando no órgão de Jacobson, né? Então, tem uma comunicação, o encéfalo aí vai interpretar, né, o cheiro que ela está sentindo aí, das substâncias dissolvidas aí no ar, tá bem? Então, pequena boquinha, né? Aqui a fosseta loreal que eu queria comentar com vocês, tá? Então, aí a jararaca, né? Mostrando aqui a pupila em forma de fenda. Esse orifício, pessoal, que fica entre a narina e o olho, dá para ver muito bem nas cobras, tá?
é um termorreceptor. Através desse órgão, ela percebe o calor que os animais de sangue quente irradiam. Então, mesmo que ela não esteja enxergando, né, vamos supor uma escuridão, um breu total aí, cobras de hábito noturno, ela consegue saber que aquele roedor está a tal distância, onde ele está, então ela pode dar o bote certeiro por causa dessa estrutura. Então ela vai perceber aquele calor que irradia do animal lá de sangue quente, tá? E falando em sangue quente, os répteis, eles são ectotérmicos, assim como os peixes e assim como os anfíbios, diferente dos mamíferos, né, que eu acabei de falar aí, um roedor, por exemplo, ou uma ave, que são endotérmicos. O que significa isso? Fazendo uma comparação para entender melhor, nós somos endotérmicos, nós somos animais de sangue quente. Nós conseguimos, através do processo de respiração celular aeróbia, lá nas nossas mitocôndrias, gerar calor através do nosso metabolismo, tá? Então, nós geramos calor e nós mantemos esse controle desse calor, né? A 36, alguma coisa, lá 36,8 que seja, né? Mas a gente mantém, vamos arredondar para 37, a gente mantém constante essa temperatura, tá? Através da produção de calor do nosso metabolismo. Eles não conseguem manter a temperatura constante. Eles até produzem calor através do seu metabolismo, mas não é suficiente. Então, eles não conseguem manter essa temperatura constante. Então, eles precisam do calor do ambiente para elevar o seu metabolismo e, assim, consequentemente, fazer as suas funções vitais. Tanto é que no inverno rigoroso, eles ficam mais, as cobras, né, praticamente não tem acidente com cobras em épocas aí de inverno rigoroso. Elas ficam mais imóveis, né, porque não conseguem elevar muito o metabolismo, né, para dar o bote, para se reproduzir. Então, nas estações mais quentes, eles se expõem mais ao sol, justamente por isso, para aquecer melhor o seu corpo e, consequentemente, aumentar o seu metabolismo, tá? Galera, em relação à reprodução, os répteis claro-dioicos, claro, fecundação interna, independente da água, e claro que desenvolvimento direto, né, sem existência de larvas. A maioria dos répteis é ovípara, eles enterram os ovos, né, o calor do sol é que vai chocar, vai esquentar a terra e vai chocar os seus ovos. Então, falando nessa questão do hábito de colocar os ovos, ovíparo, mas tem alguns répteis que são vivíparos, algumas cobras peçonhentas dão crias através da cloaca. E ainda tem algumas cobras, alguns répteis ovovivíparos, retém o ovo até a completa formação do serzinho e aí coloca o ovo através da cloaca, já libera o ser, tá bem? Então, aqui nós falamos para vocês um pouquinho dos répteis e na nossa próxima aula a gente vai falar das aves. Estamos quase terminando o filo dos cordados, ok? Pessoal, qualquer dúvida, só deixar lá na sala virtual. Estejam bem, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.